Boa noite a todos. Nós somos alunos do grupo do Eixo, Análise Comportamental dos Atores do Sistema Judicial, da disciplina de Laboratório. Essa, para quem não conhece ou para quem é de fora, é uma disciplina obrigatória aqui do nosso projeto político-pedagógico, e ela basicamente tenta integrar ensino, pesquisa e extensão. Essa já é a terceira edição do Eixo. Nós já fizemos pesquisa com vários atores do sistema judicial, entre eles promotores e defensores, que foi na primeira edição. Na segunda edição, o nosso objeto de estudo foram advogados. E agora, na terceira edição, o nosso objeto de estudo são os juízes. A nossa pergunta de pesquisa, que foi desenvolvida no âmbito da disciplina, foi a seguinte: como os juízes enxergam a repercussão político-social da sua atuação e de sua justiça na comunidade? Dessa pergunta, a gente consegue desmembrar alguns elementos para facilitar a nossa análise. A primeira é que, quando a gente fala de como os juízes enxergam, já dá uma ideia da metodologia da pesquisa, de que vai ser uma autopercepção dos juízes em relação ao quê? Em relação a essa repercussão político-social. Quando a gente fala político-social, a gente quer ver essa interação do juiz com a sociedade. Mais para frente, a gente vai falar da atuação. Quando a gente foca na atuação, o que está sendo investigado é como o juiz, no exercício pessoal da jurisdição, como o juiz toma suas decisões. Quando a gente fala da justiça, é que nós tínhamos uma intenção de fazer o juiz comparar a sua justiça, a sua forma de atuação e a sua interação com a sociedade, com a interação da sociedade com a sociedade de outras justiças e também com esse exercício pessoal de outros juízes. E, por fim, mencionar na comunidade para uma delimitação espacial da cidade de Ribeirão Preto. Então, só para destacar mais uma vez, a primeira afirmação e a última afirmação, elas trazem aspectos mais metodológicos da pesquisa, e as do meio vão evidenciar o objeto de pesquisa. Vale mencionar que, assim que a gente dividiu o objeto de pesquisa, a gente utilizou ele para estruturar a entrevista, que foi o nosso método de coleta de dados. Na nossa entrevista, a gente incluiu perguntas que focavam nesse exercício pessoal da jurisdição, em outras palavras, o juiz com ele mesmo, o juiz nesse diálogo interno. Depois, perguntas que levavam o juiz a raciocinar e a responder sobre a interação dele com a sociedade, ou seja, a relação do juiz com a sociedade. E, por fim, comparativamente com as outras justiças. Então, o juiz com as outras justiças e também com as outras varas. Boa noite. A partir, então, desses elementos do nosso objeto de pesquisa, a gente fez as questões da entrevista, a gente fez a entrevista com os juízes e a gente foi fazer uma análise de conteúdo dessas entrevistas. A análise de conteúdo envolve você fazer categorias, um processo de categorização depois, e você colocar os elementos que você está analisando dentro dessas categorias para conseguir justamente ter um resultado analítico no final. E aí a gente, basicamente, tem duas formas que você pode fazer essas categorias. A primeira é partindo de um referencial teórico, e a segunda é do que você encontra nos textos que você vai analisar. E a gente usou esse segundo método. Quando a gente fez as entrevistas, a gente olhou para aqueles textos, para as transcrições, e começamos a procurar, então, índices que mostravam isso aqui está relacionado a esse comportamento do juiz. Para tentar identificar mesmo quais categorias apareciam, para a gente poder classificar os juízes dentro de uma categoria ou outra. E as categorias que apareceram para a gente foram as seguintes. Nesse exercício da jurisdição, que é a relação do juiz com ele mesmo, o motivo de ingresso do juiz, do magistrado na carreira. Apareceram alguns juízes que tinham alguns índices que eles eram mais idealistas e outros mais pragmáticos. Quanto como é a decisão, com a forma de decisão desses juízes. Juízes que tinham uma decisão mais emotiva e correta pela moral e juízes que eram mais legalistas e céleres. Já agora, na segunda dimensão, que é com a interação com a sociedade, apareceu a categoria de reconhecimento social, que é como o juiz avalia que a sociedade reconhece o trabalho dele. Então, alguns juízes que achavam que a sociedade reconhece de forma adequada, outros de forma inadequada, alguns que falavam que era neutro ou que
não falavam sobre esse reconhecimento social, e alguns falavam que a sociedade hipervalorizava o judiciário, quer dizer, esperava demais do judiciário e o judiciário não conseguiria cumprir isso. Por fim, nessa esfera comparativa, né, de comparação das varas das justiças, a primeira questão é a estrutura, que apareceu. Alguns juízes falavam que a estrutura era muito boa, ou majoritariamente boa, e outros que ela era ruim. E também a questão do processo eletrônico foi um negócio que a gente não esperava, que acabou aparecendo em quase todas as entrevistas, em poucas não, mas os juízes elogiando, ou não, o processo eletrônico, falando que ajuda ou que atrapalha. Poucos não mencionaram. Então, daí que surgiram as nossas categorias de análise. Como que a gente montou, como foi o método para construir tudo isso, né? Primeiro, a gente dividiu em grupos para fazer as entrevistas, e depois de feitas as entrevistas, a gente criou 4 etapas a serem desenvolvidas pela nossa pesquisa. A primeira é a transcrição da entrevista e destaque de trechos importantes para responder às nossas perguntas. A segunda etapa era a seleção desses índices presentes nos destaques. Então, se apareceu alguma coisa que falava sobre o motivo de ingresso pragmático, a gente falava, está aqui. A terceira etapa foi a categorização com base na intensidade desses índices. Então, por exemplo, uma coisa que ficou marcante é a pessoa falando que a estrutura era ruim. Então, por essa intensidade, a gente marcava lá, estrutura ruim. E foi assim que a gente foi fazendo a categorização. Quando a intensidade não era suficiente para resolver esse problema, a gente ia pela frequência. Quer dizer, se ele falou que a quantidade de processos é razoável, mas que os servidores são pouco qualificados e que a estrutura física é muito ruim, aí, com 2 contra 1, a gente colocava a estrutura ruim. Então, esse foi o processo de categorização. Depois, a quarta etapa, a gente mudou os grupos que fizeram essa categorização para ter um pouco menos de subjetividade, tentar deixar mais objetivo, e fez um recorte de trechos da entrevista que representassem justamente aquela categoria. Então, se o juiz foi classificado como uma decisão emotiva, a gente falou para um outro grupo, acha aqui na entrevista dele um trecho que mostra isso. E aí foi esse mais ou menos o processo que a gente executou. Com isso, a gente tem os juízes divididos em categorias, com base em cada um daqueles quesitos, e também a gente trouxe alguns recortes das entrevistas para exemplificar cada uma dessas categorias, para vocês entenderem melhor o que cada uma delas significa. Oi, boa noite. Então, agora a gente vai começar a destrinchar um pouquinho mais os indicadores de cada categoria, iniciando pelo motivo de ingresso dos magistrados na carreira. A gente identificou 2 categorias, uma mais idealista, no qual os indicadores têm a ver mais com a realização pessoal, com a vocação e com gostar das atribuições. Esses são os itens assim que motivaram o ingresso na carreira. E, como o Vitor falou, a gente acabou por elencar alguns trechos que pudessem ilustrar melhor cada uma dessas categorias. E aqui exemplifica melhor a idealista. Quando eu optei, eu sabia o que eu queria fazer, que era como eu poderia resolver tocar o destino das pessoas. A outra, pragmático, o indicador é puramente aprovação no concurso. Esse era o objetivo. Eu não queria ser juiz, fui prestar o concurso para acompanhar um amigo, para a gente continuar estudando juntos. Então, é bem direto. A próxima categoria tem a ver com o que motiva a decisão desses juízes. E 2 foram encontradas. Então, uma delas, quando o juiz deixou claro que as decisões são tomadas com uma orientação mais moral, mais emotiva, e os indicadores estão conforme a emoção, conforme a moral, ou então foi encontrado algum tipo de militância ou ativismo dentro da decisão, dentro da justificativa da decisão. O trecho selecionado, sou toda emoção, eu não tenho nada de legalista. E o outro, eu diria que não há nada melhor do que você ser pago para fazer o que a sua consciência manda. Muito bom. Na seguinte, os juízes identificados com uma decisão mais célere, mais legalista, e os indicadores foram justamente as decisões são conforme a lei, preza pela rapidez, né, pela celeridade, e o trecho, acho que é preferível aplicar a lei e ficar com um sentimento de injustiça do que atropelar a lei. Eu estou atropelando as minhas palavras. Dentro da categoria do reconhecimento da sociedade, a gente encontrou 4 categorias. Na primeira dela,
o juiz percebe que o reconhecimento da sociedade condiz com o trabalho realizado. E o que o juiz faz, a sociedade reconhece, né? E o trecho, de uma forma geral, para aqueles que conseguem conhecer mais de perto o que é feito, eu tenho a crença de ser uma balança ainda positiva em relação ao nosso trabalho. O outro é justamente o oposto, o reconhecimento social não adequado, né? Então, o juiz não sente esse reconhecimento, e o trecho é: a sociedade não gosta de juiz. E o outro, eles esperam que a gente resolva os problemas deles o mais rápido possível. E, infelizmente, a gente não consegue com essa agilidade que todo mundo espera. Continuando no reconhecimento da sociedade, tem o reconhecimento neutro, que ou o juiz não menciona, ou realmente assim ele percebe que é neutro o reconhecimento da sociedade no que diz respeito ao trabalho realizado. Então, esse trechinho aqui, a parte quer a concretização do que foi combinado entre eles, né? E a entrega da justiça, no caso. Então, se percebe aqui que não tem nenhum juízo de valor. Esse seguinte já é justamente o oposto. Então, assim, o juiz percebe que a sociedade atribui ao judiciário mais funções do que, na verdade, o judiciário teria que fazer. Então, é a hipervalorização por parte da sociedade. Os indicadores, o juiz não consegue atender à expectativa da sociedade, seja pela qualidade ou pelo tipo da função. O juiz não tem projeto para o país, não tem planos. O juiz não é um plasmador de políticas públicas. O juiz não tem competência e nem tirocínio para isso. E os concursos não nos exigem e as escolas de formação não nos capacitam para isso. Vou passar para a Isa agora. Ela vai continuar. Bom, continuando as categorias, os juízes eles também foram organizados de acordo com a percepção deles sobre o papel que a sua justiça ou a sua vara desempenha na sociedade. Com base nisso, a gente dividiu ele em dois grupos, que foram o juiz não avalia, que são entrevistas no quais os juízes não deixavam, de uma forma direta ou expressa, muito bem, qual era a opinião deles sobre essa atuação da justiça e da vara. Então, a gente acabou por não selecionando nenhum texto. Já os juízes que desempenham um papel muito importante, que foi o segundo grupo, a gente usou como indicador trechos que deixavam claro o entendimento do juiz como a atuação da justiça dele, da vara dele, como muito importante e de grande impacto social para a comunidade. Como trecho, desculpe, mas eu falei aqui que eu não estou conseguindo enxergar na letrinha, a gente selecionou o seguinte trecho: a vara que toca a sensibilidade da comunidade e da sociedade, porque lida com questões que são de alto interesse da sociedade. Bom, quanto à estrutura, eles também foram divididos em dois grupos, que foram aqueles que definiram a estrutura da sua justiça e da sua vara como majoritariamente boa. Dentro desse grupo, estão os juízes que afirmaram que a sua justiça possui uma estrutura boa, volume de processos, orçamento e burocracia adequada, e também que os servidores que fazem parte dela são qualificados. Como trecho para isso, a gente selecionou o seguinte trecho: se nós temos uma análise muito realista, a gente tem hoje uma estrutura de justiça do ponto de vista institucional muito boa, uma boa estrutura de justiça do ponto de vista institucional. Já os juízes de estrutura majoritariamente ruim, eles falaram justamente o oposto. Eles falavam que a estrutura da justiça física era ruim, o volume era inadequado, tipo, os processos, muitas vezes eles recebiam muitos processos do que eles poderiam lidar. O orçamento também era inadequado. Alguns afirmavam que ou tinha pouca pessoa lá trabalhando, em comparação com o que eles precisavam, ou então que os servidores que estavam lá não eram qualificados o suficiente. E uma coisa que eles também afirmaram foi que tinha muita burocracia. Para essa categoria, a gente selecionou o trecho que diz assim: o juiz que está aqui na linha de frente tem dificuldade de cumprir com a sua obrigação. Não tem gente, não tem material, equipamento, um número cada vez maior de processos.
E, por último, dentro das categorias, vem a do processo eletrônico, que aí a gente acabou dividindo em 3 grupos. Os que falaram que ajuda, e como isso a gente usou indicativos trechos que os juízes demonstravam que o processo eletrônico contribui com a sua atuação, tal como pode ser exemplificado... Só um minutinho. Como pode ser exemplificado no trecho. Algo que auxilia muito foi o processo digital. Ele eliminou burocracias, facilitou a aproximação e a própria relação com o processo. Já o grupo de juízes que falava que o processo eletrônico atrapalha, eles falavam que o processo eletrônico, o indicativo que a gente usou, foram que eles afirmavam que o processo eletrônico, de certo modo, dificultava a atuação deles. E, como trecho, a gente selecionou o seguinte: cada processo tem a sua individualidade. E o processo eletrônico faz com que, às vezes, a gente perca essa noção que, atrás do processo, tem uma pessoa, tem alguém que está angustiado esperando uma resposta. E, por último, no processo eletrônico, como ele não era um foco um foco principal da pesquisa, muitos juízes, ao falarem da sua atuação ou da estrutura da sua justiça, da sua vara, eles acabaram não mencionando. Então, para eles, a gente acabou criando uma categoria específica, que é a de não menciona. Aí a gente também não selecionou nenhum texto. Oi, boa noite. Aqui nós temos alguns dados gerais em que nós entrevistamos 18 juízes. Você tinha ali uma média de idade de 48 anos, sendo a maior média de idade da Justiça Federal, com 53 anos, e a menor da Trabalhista, com 45 anos, seguida da Estadual, com 46 anos. Já a média do tempo de carreira, você tinha ali 19 anos. De novo, a Federal com a maior média de 21 anos e a Trabalhista com a menor média de 17 anos. E a Estadual ficava ali no meio com 19 anos. Quanto ao sexo, etnia e religião, você tinha um total de 12 homens e 5 mulheres. Quanto à etnia, 15 brancos, um negro e uma pessoa que preferiu não se identificar. Quanto à religião, eram 9 católicos, 3 sem religião, 2 outros, 2 evangélicos e uma pessoa espírita. E aqui nós temos alguns gráficos que eles têm o intuito de dar uma melhor visualização para as categorias que a gente definiu. E aí definir, enxergar melhor como cada justiça se situa dentro daquela categoria. E aqui, na estadual, esses gráficos são referentes quanto ao ingresso da carreira, que é referente a idealista e pragmático. A estadual, você percebe um predomínio dos juízes pragmáticos em detrimento dos idealistas. E já na federal, você já tem um maior idealismo. Já na trabalhista, você tem uma diferença já gritante, com 5 juízes idealistas e 1 pragmático. Isso mostra também até o caráter de cada justiça. E aqui, esses outros gráficos são como ele enxerga a decisão dele. Na estadual, você tem somente os juízes enxergavam as decisões somente como legalistas e céleres. Na federal, você já tem ali um empate, e na trabalhista já inverte, com uma decisão já emotiva e moral. Aqui. Boa noite. Aqui a gente já está mais na parte do reconhecimento social, né? Então, são os dados que os juízes trouxeram para a gente sobre a categoria que a Gabi já falou um pouquinho. Bom, então aqui a gente vai aplicar, né, o método da percepção sobre o objeto, que é sobre a interação do juiz com a sociedade, né? E a gente vai ter como resposta que na justiça estadual, né, eles entendem que a sociedade compreende a atuação do corpo jurídico como inadequada. Enquanto na Justiça Federal a gente tem uma distribuição um pouco mais proporcional, né, existe ali a maior quantidade fica entre adequado e inadequado, então não é muito conclusivo.
enquanto na trabalhista a gente tem um reconhecimento mais adequado, né? Então, o juiz se percebe mais reconhecido pela sociedade. E é interessante citar que nessa hipervalorização, né, eles trataram muito mais como uma incapacidade, né, da justiça de resolver todos os conflitos, e aí trouxeram questões de métodos alternativos mesmo de resolução. Bom, sobre o papel desempenhado, né? Então, sobre qual a percepção que o juiz tem sobre o seu papel, né? É um papel muito importante, não é importante para a sociedade? E a resposta que a gente obteve é que a maioria, assim, ou não falou sobre isso, que foram 2 casos, ou responderam que consideram muito importante o seu papel na sociedade e a sua atuação, né? E aí isso pode ser analisado pela psicologia sobre vários vieses, né? Quanto à estrutura, né, a gente tem uma distribuição bastante proporcional entre todas as justiças mesmo. Que, se a gente for analisar de forma global, basicamente 50% considera majoritariamente boa e 50% majoritariamente ruim a sua estrutura. Em relação ao processo eletrônico, né, ele é um desdobramento da questão da estrutura, né, e foi um desdobramento que a gente não trouxe, os próprios entrevistados que trouxeram para a gente, né, e aí na justiça estadual a maioria vai entender que o processo eletrônico ajuda muito, né, eles chegam até a citar que é uma questão de salubridade agora para os próprios magistrados. Na federal há uma distribuição também bastante proporcional, né, entre não mencionar e ajudar ou atrapalhar. E na trabalhista, né, a maioria não vai mencionar, só que quando menciona diz que atrapalha mais que ajuda. E aí eles citam em alguns trechos a questão de mecanização do próprio processo, né, de você não poder trabalhar também com a parte. E na estadual, né, eles dizem mais essa questão de salubridade. Bom, pessoal, esses foram os dados que a gente obteve com as entrevistas, né? Agora, em considerações finais, só dar uma recapitulada em tudo que a gente falou. Bom, quanto ao ingresso, então, na federal e na trabalhista, os juízes tendem a ser mais idealistas. Na trabalhista, um pouquinho mais que na federal. E na estadual, tendem a ser pragmáticos. Quanto à decisão, na estadual, as decisões são consideradas céleres e legalistas. Na trabalhista, quase todos consideram as decisões como mais morais e emotivas, né? Só um que não. E na federal, há um equilíbrio. Quanto ao reconhecimento, tende a ser visto como mais inadequado na estadual, como mais adequado na trabalhista, em um equilíbrio na federal. Já quanto à importância, essa categoria da importância também, eu esqueci de falar lá no começo, a gente criou ela pensando numa hipótese que a gente tinha no começo da pesquisa, que é que os juízes eles deixariam expressar nessas entrevistas o viés do egocentrismo, que é um viés de que eles acreditam que o papel deles é o mais importante e tudo mais. E isso, de certa forma, por esses dados, acabou se confirmando, porque todo mundo que avaliou a sua atuação disse que ela era muito importante. Ninguém falou assim, não é muito importante o que eu faço, enfim. Todos os juízes então, que avaliaram a atuação consideram como importante, poucos não fazem essa avaliação. Quanto à estrutura, a federal tende a ser vista como boa, a trabalhista tende a ser vista como ruim, e há um equilíbrio na estadual. Esse tende é por conta de uma diferença de um juiz que falou sim ou não. E o processo eletrônico, na estadual, todos que mencionam consideram que o sistema ajuda. Na trabalhista, os que mencionam tendem a avaliar que ele atrapalha, uma leve tendência. E na federal também, de novo, um equilíbrio. A partir de todas essas informações, a gente pode acabar ampliando a pesquisa e fazendo inferências do que esses dados significam, mas não é uma etapa que a gente fez agora, até porque, para tudo que foi feito, a gente fez bastante coisa já. Mas, enfim, depois, quem quiser, a gente pode disponibilizar esses dados, compartilhar, quem tiver mais interesse. E era isso. Gostaria de agradecer também aos professores que coordenam o laboratório, né, o professor Sérgio Nogiri e o professor Paulo, Eduardo Alves da Silva, as monitoras PAI, que acompanham o nosso laboratório, e a todos os colegas, que são 33 discentes, que fazem parte desse grupo. Nós só viemos aqui representá-los e apresentar esses dados para vocês. Obrigado. Então, a gente tem uns minutinhos. Alguém gostaria de fazer um questionamento ou comentário sobre a pesquisa? Professor Ricardo. Bem, antes de tudo, parabéns. Eu fico muito feliz de ver que vocês estão fazendo um trabalho assim e, sobretudo, fazendo com um grupo grande, porque é assim que se faz pesquisa empírica, né? Dá muito trabalho, vocês devem ter virado muita noite fazendo isso aí. Ao mesmo tempo, são achados muito relevantes, que você tem interesse de divulgar, de você consegue publicar, né?
é muito bonito ver isso acontecendo, e numa temática como essa, que vocês conseguem pensar a questão da valorização, da emotividade da decisão lá dentro. Isso é muito relevante, a pesquisa que vocês fizeram. Vou fazer 2 comentários, talvez para esse momento que vocês vão estar agora de fazer inferência sobre os dados, de tentar entender. Um primeiro muito simples, né? Os sistemas eletrônicos utilizados pela Justiça Trabalhista Federal e Estadual são diferentes, né? Então, você certamente tem um fator usabilidade. Estou trabalhando no CNJ agora, a gente sabe que tem sistemas que juízes odeiam e tem sistemas que juízes gostam, tem sistemas que juízes invejam de outros tribunais. Então, talvez o resultado de vocês tenha que ser cotejado exatamente nesses termos, e pode ser muito útil, inclusive, nesse sentido, porque o judiciário o tempo inteiro está, às vezes, tira um sistema proprietário, coloca outro, então isso pode ser um resultado útil da pesquisa de vocês. Achei muito interessante aquele achado de vocês do juiz estadual sentir um pouco mais pragmático e o juiz trabalhista mais idealista, não é isso? Vocês devem conhecer aquele trabalho da Lipstein e do Posner, que eles sintetizam aquele conjunto enorme de achados que eles têm nos Estados Unidos. É interessante como ela vai mostrando que nas pesquisas que eles começaram a fazer na Suprema Corte, você acha um fator político-moral muito forte na tomada de decisão, e aí, à medida que a tradição de pesquisa empírica foi descendo as instâncias, eles foram descobrindo um espaço de atuação política menor, e o direito, por assim dizer, o texto normativo valendo mais como uma variável forte na tomada de decisão. Especificamente no caso da justiça trabalhista, como é uma justiça que lida com um conflito distributivo na sociedade, no fundo é isso, né? Ela inerentemente tem uma decisão que é mais próxima de uma questão política, ideológica e, portanto, moralmente relevante, né? Então, você pode talvez ler dessa forma. A da Justiça Federal eu já fico um pouco curioso, porque a gente teria que ver qual que é a área de atuação específica desses juízes federais para traçar esse tipo de inferência. Mas é uma coisa realmente muito interessante, porque é importante desnudar esse aspecto político-moral da decisão judicial, e o trabalho de vocês ajuda nisso, mas a gente também tem que lembrar que, especialmente numa justiça como a estadual, que talvez até por isso vocês acharam aqueles indicadores de insatisfação maiores nela, porque deve ter um volume de trabalho maior, efetivamente, isso talvez cotejar com os dados lá do Justiça em Números, para ver se é isso mesmo. Você tem realmente um caráter mais, eu odeio essa palavra, tá? Mas mais técnico da decisão, porque você tem um volume muito grande e isso permite ao julgador ter um distanciamento maior para se livrar daquele volume maior de casos, né? Vocês poderiam talvez ir por aí, que tem aquela discussão grande já na literatura americana sobre o incentivo que o juiz tem para se livrar do grande volume de trabalho e julgar conforme isso, né? Parabéns. A minha pergunta, ela talvez venha até de uma certa ignorância minha da questão da lei de direito, mas um ponto que eu queria saber mesmo é da impressão de vocês, dentre essas combinações, né, porque ali a gente pode ter um juiz que seja mais emotivo, porém que entrou por um viés pragmático, um juiz que seja idealista, mas que seja mais tecnicista. Qual vocês veem como mais perigoso? Né, aquele que é emotivo, mas que entrou sem nenhum ideal e que só quer agir pela própria consciência, ou aquele que talvez seja idealista, mas como que vocês veem esse cruzamento, né? E qual que vocês veem que seria aquele que talvez talvez aqui a gente tenha que realmente um problema na questão do processo, enfim, do julgamento. Boa noite de novo. Eu acho que vai depender muito da matéria que o juiz analisa. Então, nós tivemos juízes de diversas varas, e talvez varas que lidam com, como eu posso dizer, com questões mais sensíveis, seja um pouco difícil, eu acho que, aplicar a emoção a todo momento. Porque, senão,
todas as demandas vão ser atendidas, mas você vai estar, de certa forma, muitos mencionaram isso, que é papel do executivo e é papel do legislativo, mas o judiciário fica suprindo individualmente para cada indivíduo, sendo que seria muito melhor se o executivo fizesse uma política pública eficaz para que todos tivessem o mínimo. Eu acho que a minha resposta vai mais por aí. Dependendo da área, a legalista tem uma espécie de defesa contra essa, talvez, atuação fraca do executivo e do legislativo. Bom, primeiro eu queria agradecer os comentários, né? Principalmente, e falar também que a gente ainda não fez esses cruzamentos para saber como que o pragmático vê a sociedade, como que o que falou que a estrutura é boa entrou na carreira. Mas a gente pode fazer isso. A gente tem outros dados também que não estão aqui, junto com a questão da idade, do tempo de carreira. A gente também tem qual vara que é, então se é vara civil, se é criminal, se é trabalhista. Enfim, dá para fazer esses cruzamentos, seria o próximo passo mesmo. Do que eu dei uma olhada por cima, parece que as coisas batem, sabe? O idealista, ele é um pouco mais moral, o que é mais pragmático é mais legalista. Então, assim, vai ser interessante fazer isso. O que é mais perigoso é difícil a gente avaliar, né? Porque assim, o que a gente quer é uma justiça mais justa. Agora, o que é a justiça? A decisão ela precisa ser célere, ela precisa sair num tempo hábil, mas ela precisa ser correta. Conciliar esses dois aspectos é muito difícil. E, basicamente, o que o Fernando falou também. Para algumas áreas, a gente precisa de decisões que não podem ter tanto erro nesse sentido de justiça mesmo. Tanta variabilidade também, tem que ter mais segurança jurídica, etc. Até o Sérgio Moro deu uma entrevista um tempo atrás comentando a questão da pena de morte, e ele falou, na pena de morte, um dos problemas dela é que não pode errar, né? Se o judiciário errar, como é que fica? Então tem esse dilema de que a decisão precisa ser justa, mas ela precisa sair num tempo hábil. É só isso que eu posso responder. Primeiro, parabenizar. Eu acho que a proposta é muito boa, a pesquisa é muito legal. Inclusive, pelo que eu entendi, a próxima fase vai ser inferências e tal. Eu sei que tem um censo nacional da magistratura, que eles têm um espaço amostral bem maior e eles categorizam, né, por idade, por etnia, por identificação. Eu acho que seria interessante também ver até que ponto isso se mantém, né, mudando um espaço amostral radicalmente. Vocês fizeram com 18 juízes, se eu não me engano, para um cenário nacional, assim, se isso se mantém, se isso muda drasticamente. E eu tenho uma pergunta também. Na categorização de vocês dividiram entre aqueles que são mais emotivos ou mais morais e aqueles mais legalistas. Mas eu não entendi por que foi associado o célere com o legalista, por exemplo. Se na fala dos juízes vocês perceberam que aqueles que são mais emotivos ou mais ligados a decisões morais, eles demoram mais para ter a decisão, ou se foi... eu queria entender só porque eu ouvi a associação do célere com o legalista e não com o outro modelo. Em razão dos critérios que a gente utilizou de intensidade e frequência, talvez principalmente por conta da justiça estadual, onde esses dois elementos apareceram sempre juntos, a gente, utilizando os critérios de intensidade e frequência, a gente percebeu que a decisão célere ela estava sempre junto com a legalista. A decisão célere podia aparecer com a decisão moral, mas o elemento moral era muito mais forte, enquanto que nas decisões que a gente não conseguiu separar isso, os dois apareciam com igual intensidade. Então, foi basicamente esse critério. E, utilizando a frequência, a gente não conseguiu dizer que a decisão que é puramente legalista, que ela não poderia ser célere. Eles sempre apareceram juntos. É mais uma questão da nossa amostra de dados. Provavelmente, se a gente tivesse mais entrevistas, talvez a gente teria que desmembrar esse célere e talvez colocar uma decisão célere, uma decisão precisa, algo do tipo. Mas foi justamente isso, de olhar para o que apareceu e estava sempre junto mesmo, tá? Respondendo de forma simples. Mais alguém? Bem, quero dar os parabéns, né, para vocês, para todos, porque é 1 ano e meio de trabalhando já, né? Parabéns para o orientador, o professor Nogiri, que está trabalhando com vocês, com o professor Paulo.
E eu queria aproveitar e agradecer também a presença, né, do palestrante e juntar as duas coisas para saber se como que é a empatia, se na pergunta de você, no trabalho de vocês acabaram perguntando sobre empatia, se isso foi falado de alguma forma, se vocês sempre têm conclusões nesse sentido da empatia do juiz perceber que, porque ele vai dizer, pelo que eu entendi, ele vai dizer que ele foi mais legalista ou que ele é mais emotivo, mas assim ele compreende que ele está sujeito, né? Ele está submetido, acho que é a palavra mais correta, está submetido a uma empatia ou não pelas partes ou por uma das partes? Obrigado pela pergunta, professora. Então, essa questão do reconhecimento de que o juiz está sujeito a esse elemento de empatia, de certa forma, apareceu para a gente. Mesmo os juízes que acabaram entrando como legalistas por uma questão de intensidade, uma boa parte reconheceu que existe um elemento de moral e de não legal no fator decisório. Então, por exemplo, que a gente acabou não trazendo todas as citações, mas a gente destacou para cada juízo a citação que mais exemplifica a categoria. E teve juiz legalista que falou, por exemplo, eu sou legalista, mas com grano Salles. Ou eu sou legalista, 80% legalista e 20% valores. E aí, por uma questão de como ele se apresentou, a gente colocou como legalista, mas essa questão de que a decisão não é só isso também apareceu. E também, do outro lado, a gente teve juiz que falou assim, não, eu sou um servo da lei, eu só decido como está escrito na lei. Então, tem essa visão. Hoje, para o direito, já é bastante reconhecido que os juízes decidem com elementos extralegais também, né? Mas apareceu essa visão um pouco mais antiquada de que não, que eu só aplico a lei. E para alguns casos realmente dá para fazer isso, né? Em alguns estudos empíricos a gente vê. Casos que não envolvem muita questão política, como esse estudo da Lee Epstein, mostram isso. Mas apareceu as duas visões para a gente. Assim, quanto em sentimentos, empatia, apareceu um pouco menos. Teve aquela que a gente trouxe da juíza falando, eu sou toda emoção. Isso apareceu, mas não foi exatamente o que a gente perguntou. A pergunta era um pouco mais direta. Era, como você diria que é o seu tipo de decisão? Era uma coisa nesse sentido. Eu acho que sobre esse tema da empatia, né, teve algumas entrevistas bastante pontuais que demonstraram isso muito fortemente. Algumas que o juiz disse que as partes chegavam ali sangrando, né, e que ele não podia impor uma posição totalmente vertical, porque seria ineficaz para as partes. Então, eu acho que algumas pessoas pontualmente, alguns magistrados pontualmente, colocaram isso de maneira bem presente, mas outros nem trataram. E isso depois a gente vai ver com a inferência de dados, né, se tem a ver com a vara que ele estava e também com a justiça, né. Mas, vendo os dados assim por cima, me parece pessoalmente que há, por enquanto, mas a gente ainda não tem uma resposta tão conclusiva, porque a gente ainda não fez, né, essa parte de análise. Bom, falando um pouco da experiência que eu tive quando eu fui entrevistar os dois juízes que eu fiz a entrevista, os dois eles pareceram bastante empáticos com essa relação das partes. Um dele, ele sempre deixava bem claro durante toda a entrevista de que ele estava ali para favorecer a parte mais fraca, porque ele sabia que juridicamente ela ia estar em desvantagem com a outra, e ele estaria lá para garantir e defender ela. E o outro, eu achei até bem interessante, que ele trouxe uma crítica que eu não tinha visto ainda em nenhuma outra entrevista, que foi justamente a composição do judiciário. Porque ele falou que o fato do sistema judiciário no Brasil ser composto por majoritariamente homens brancos de classe média, isso dificulta muito o contato do juiz com a parte, porque ele não consegue ter noção da vivência do que aquela pessoa que chega lá com ele na ação está passando. E ele fala que, muito mais do que, às vezes, a emoção do juiz, a posição social dele, o que ele ocupa dentro da sociedade, acaba influenciando muito como ele vai tratar o caso. E ele falou assim que, se os juízes conseguissem ter essa noção da posição que eles ocupam com relação aos casos que chegam para ele,
o processo de justiça no Brasil seria melhor. Para finalizar, alguns juízes mencionaram os processos de autocomposição. E aí, juntando um pouco com o que o Matheus falou, talvez no processo de autocomposição a questão da empatia seja algo que possa contribuir muito mais naquilo de eliminar uma parte da nossa natureza mais negativa e tentar promover algo mais positivo, de evitar colocar as partes em conflito, como geralmente é num processo judicial, mas colocar elas junto para entender o lugar do outro e ambas chegarem numa solução. Eu acho que é por aí, professora. Obrigado. Desculpa, gente, acabei de lembrar de uma coisa. Eu, como a Isa, fiz entrevista com juízes da Trabalhista e foi bem notável, assim, como a gente conversando no grupo, como os juízes se posicionaram de uma forma mais empática. Como a Isa falou também, muitos deles falaram que têm essa consciência de ficar do lado da parte mais fraca da corrente, né? E o que eu lembrei agora é que muitos deles, na verdade, a maioria, se colocou preocupado com a reforma trabalhista, né? Então, mais do que nunca, esse aspecto da empatia parece que está latente, justamente por causa da perda de direitos. Enfim, é isso que eu ia colocar. Muito bem. Bom, então, congratulamos aos alunos da disciplina de laboratório, congratulamos o Grupo de Estudo de Direito, Psicologia e Neurociência, a comissão organizadora do evento. Destacamos o apoio institucional da Associação dos Juízes Federais, a Associação dos Juízes Federais no Estado de São Paulo e da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Lembramos que amanhã nós temos novamente os minicursos no período da tarde, das 2 às 6 da tarde, e às 7 da noite a palestra sobre pressão social e mídia nos tribunais superiores, com as professoras Patrícia Perrone Campos Mello e Fabiana Lucídio Oliveira. E, dessa forma, encerramos os trabalhos dessa noite. Muito obrigado a todas e a todos.